Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu digo, isso é uma opinião minha. Uma opinião minha, não sei se vocês concordam ou não. Podem concordar ou podem não concordar, é uma opinião minha. Se Jesus aparecesse novamente na face da Terra, no momento atual, e fizesse o que ele fazia naquele tempo, ele seria perseguido novamente. Não crucificado, porque é muito difícil crucificar alguém, mas seria perseguido, seria detratado, seria submetido às maiores injúrias e perseguições possíveis para um homem. Mesmo por aqueles que se dizem seguidores de Jesus o Cristo. Olha o que eu estou falando. Mesmo aqueles que hoje dizem que seguem Jesus o Cristo, e são cristãos, etc., etc., perseguiriam Jesus por questões de interesses próprios, financeiros, interesses próprios das suas religiões que só visam o interesse financeiro, etc., etc. Quem quiser concordar com isso, concorda. É uma ideia que eu tenho muito límpida dentro da minha consciência, mas é muito claro isso, muito claro isso. Carlos? Então, a quinta sub-raça teutônica, ela vai ter que redimir tudo isso e implantar a sinarquia para entregar tudo pronto para a raça bimânica? Exatamente, essa é a função. É o terceiro milênio, né? O terceiro milênio. Aliás, a função da raça ariana, ela tem a função da humanidade é resgatar. Veja, a coisa é tão vasta, né? O que aconteceu ali no processo do Calvário, o nosso mestre afirma. Isso é o ensinamento do nosso mestre. O Gólgota. Gólgota é o lugar onde Jesus foi crucificado, né? O chamado o Largo da Caveira, né? Porque estava cheio de restos mortais lá, de sujeitos que tinham sido crucificados também. Então, no Gólgota, o nosso mestre diz, o Gólgota é o maior mistério que a humanidade terá que entender. O Gólgota. E o Gólgota não é simplesmente a crucificação do Cristo, é um acontecimento cósmico, cósmico. E quem entende o cosmos entende tudo. É muito difícil de entender isso, muito difícil. A gente tenta entender, mas o professor fala, é o maior mistério que a humanidade tem que entender. É claro que a quinta raça-mãe, ela tem uma importante missão nesse momento, né? De se dirigir para uma nova civilização e também produzir o que for possível de transformação da humanidade. É isso. Nós temos na humanidade um grande contingente de consciência, vamos dizer assim, consciência emocional provindo da cadeia lunar, cadeia lunar. Então, isso teria que ser transformado. Não dá para transformar tudo isso, evidentemente, é impossível. É um contingente muito grande para se transformar. Mas existem processos cósmicos que darão sequência a esse processo evolutivo. Então, essa realmente, como o nosso irmão falou, é uma missão da quinta raça mãe, né? A quinta raça mãe, a raça ariana, fazer esse processo de transformação e essa raça mãe deverá ser representada como uma elite espiritual. Não é toda a raça, uma elite espiritual da raça mãe ariana deverá trabalhar convenientemente para fazer esse processo possível de transformação da maior parte dos seres humanos para o resgate kármico e jogar as sementes para o surgimento de uma nova civilização, que o nosso mestre indica, com certeza, no ano 3005, se deve mostrar algo muito importante na face da Terra, o surgimento de algo muito importante no estado de consciência da humanidade, ano 3005, daí o nome Canal 3005. Então, professor, mas eu acredito que antes, com a vinda do Avatar, da Era de Aquários, Maitreya, eu acho que a gente vai ter um suporte para entender esse mistério do Gólgota, né? E redimir tudo isso e começar a trabalhar uma nova civilização até 3005, está tudo funcionando, tudo sendo implantado. Exatamente. É que nem agora vamos fazer uma justiça aos nossos irmãos espíritas, né? Que eles fazem na literatura espírita, e os espíritas sabem disso, né? E é perfeito o que eles dizem e pregam, né? Que o mundo está deixando de ser um planeta de expiação para se tornar um mundo de regeneração. E é verdade. É verdade.
É claro que nem todos vão chegar a 3005, nem todos. Uma grande parte não vai conseguir. Então, o nosso mestre diz, olha só o que o nosso mestre fala, quem não estiver preparado para a nova civilização, não reencarna mais na Terra. Veja bem, então vai haver o quê? Uma limpeza. Limpeza num bom termo, não é limpeza de tirar sujeira, assim, não. É tirar aquilo que não está evoluído e vai ser jogado em outros planos de evolução, que o nosso mestre chama dos globos obscuros. São globos onde existe um processo ainda muito primitivo de evolução. Aliás, o nosso irmão Carlos, na vez passada, ele falou sobre exilados de capela, não é isso? Essa queda do exilado de capela no Exatamente. Esse foi o processo. Aquilo que existiu em Capela, naquele planeta que girava ao redor de Capela, em que aqueles seres que tinham uma atitude involutiva foram jogados para a Terra, o mesmo vai acontecer na Terra agora no terceiro milênio. Então vai haver uma grande retirada de seres que não estão em consonância com a nova civilização e jogados para mundos obscuros. Porque, olha, é impossível transformar a Terra de uma vez só, não é possível. É impossível. São 7 bilhões de seres, 7 bilhões e 300 milhões de habitantes, é muita coisa. Então vai haver um processo de... É um processo kármico de julgamento, né? Julgamento coletivo e individual. Né? Ou seja, é que nem na escola. Né? A escola é assim, faz o exame, passa de ano ou não passa de ano. É assim na escola? Sempre assim. Né? Quem não passa, repete de ano. Então, a grande maioria do ser humano vai repetir de ano. Como é que vai repetir de ano? Vai para mundos obscuros, né? Primitivos, e realizar o seu processo, reiniciar o processo de evolução nesses mundos. Né? E uma elite fica para, evidentemente, conduzir a evolução para uma nova civilização. É claro que aqueles que forem para os mundos obscuros terão a oportunidade de fazer a sua regeneração e caminhar novamente para o novo processo. Assim como nós temos hoje no mundo seres exilados de capela que hoje são mestres. São mestres, trabalham pela espiritualidade, e dão instruções e orientam a humanidade. Quer dizer, eles se redimiram daquilo que fizeram de involutivo naquele planeta que girava ao redor da estrela Capela. E a mesma coisa vai acontecer agora. É o plano universal. Isso é um plano universal que existe no mundo inteiro. Né? E, aliás, nós falamos, né, na nossa palestra, né, na terça-feira passada, nós falamos sobre migrações interplanetárias de raça. Né? Isso, está aí. Então, existe isso no universo inteiro, existem as migrações interplanetárias de raças, né? De consciências que vão sendo colocadas nos seus caminhos. Ninguém se perde. Todo mundo vai chegar lá, mas por caminhos específicos, de acordo com a sua natureza interna. Né? Então, essa é a resposta. Né? Então, pois não. Se tem mais alguma coisa... Então, professor, é isso mesmo. Eu acho que tudo isso vai depender de uma elite espiritual, né? Eu acho que só essa elite espiritual que vai conseguir avançar para 3005 e avançar, inclusive, para sexta sub-raça, a raça bimânica. Exatamente. Por exemplo, no mundo, eu não estou dizendo no Brasil, no mundo existe uma elite espiritual. Existe uma elite espiritual que tem a incumbência de conduzir a humanidade para esse destino espiritual que a divindade propõe, né? Aponta. Né? Então, essa elite espiritual deve conduzir. Suponhamos, uma elite. Suponhamos que nós tivéssemos no Brasil cerca de, não precisamos, 100 mil pessoas ou 200 mil pessoas se incorporando num trabalho espiritual, de elite, né, para fazer essa transformação. Isso seria um avanço extraordinário. Eu não estou inventando. Veja, eu quero dizer para os irmãos que eu não estou inventando. O nosso mestre, durante a sua existência, ele propôs a formação de uma frente única espiritualista. Ele propunha isso. A fundação de uma frente única espiritualista, congregando todos os homens e mulheres de boa vontade, de qualquer religião que seja, de qualquer concepção ideológica, doutrinária ou espiritual, para se reunirem numa frente única espiritualista. Ou seja,
ele propunha a união da elite. Para o quê? Propor, semear, orientar e mostrar novos caminhos para a evolução da civilização. É isso que deve acontecer. O nosso mestre deixou bem claro isso. Professor, tem um comentário do Júlio, mas há também a segunda morte. Não, o que existe é a morte espiritual, né? A morte é a morte das mentiras, a morte não existe. O que existe, o que o nosso irmão Júlio pode estar falando, é a morte derivada da. Eu vou explicar. Nós temos o centenário, né? Nosso centenário. E o centenário tem a tríade espiritual e o quaternário inferior, são sete. Existem situações em que a tríade se desliga do quaternário. Então é a morte. Essa é a verdadeira morte. A morte significa o quê? O quaternário deixa de ter a ligação com a tríade. Então, esse quaternário deixa de ser humano, ele vai se desintegrando, perdendo dimensões até a dimensão zero. Né? Zero, né? Então, isso acontece à morte. Né? A morte que eu digo no sentido da ligação, né, da tríade com o quaternário inferior. Né? E, aliás, o que sobra disso, quando a tríade vai embora e fica o quaternário, o que sobra chama-se Kama-Rupa. Kama-Rupa. Kama, o que é? Kama quer dizer desejo. Rupa, corpo. Corpo do desejo. Então fica só a emoção ali. Não é mais um ser humano. Não é mais um ser humano. Apesar de parecer um ser humano. Tem muita gente que é Kama-Rupa e está no corpo físico aqui. Está no corpo físico. Não é só a pessoa... Eu estava falando sobre Kama-Rupa, né? E tinha uma penitenciária muito importante aqui em São Paulo, que foi depois desativada, né? Carandiru, né? Então, um aluno do Peregrino, do Manu, ele falou assim para mim: puxa vida, então o Carandiru deve estar cheio de Kama-Rupa, né? Eu falei: não só o Kama-Rupa, não só o Carandiru, mas a alta sociedade, a política, os partidos, o Congresso Nacional, está cheio de Kama-Rupa. Não é? Sujeito bem vestido, perfumadinho, de gravata, e não é um ser humano. Não é um ser humano. Eu estou falando isso? Não, o mestre falou isso. Falou isso. Isso faz parte do conhecimento da sociedade brasileira de eubiose. Às vezes você vê uma pessoa na sua frente, um sujeito, um bandido, um sujeito que faz várias atrocidades, né? Ele está bonitinho, de gravata, e não é um ser humano. Ele só tem o quaternário inferior. Mas só que ele está em fase de involução. Ele não é um ser humano, ele vai perdendo dimensões. Ele entra no que o seu professor chamou cone sombrio da Lua. Ele cai no cone sombrio da Lua e vai perdendo dimensões. É o inferno de Dante Alighieri. O cone sombrio da Lua é o inferno de Dante Alighieri. Dante Alighieri contou isso nas suas palavras. É isso. Ele vai caindo até zero, vai perdendo dimensões, até a zero dimensão. Então é isso que acontece. Interessante. O Júlio está confirmando, professor, a segunda morte se desliga da tríade, né? Agora, veja bem. Não, e é o Kama-Rupa. É o Camarão. Agora eu quero dizer o seguinte: a evolução não acontece. Isso o Espiritismo fala também. Allan Kardec falava isso também. Olha, justiça Allan Kardec. Allan Kardec afirmaram nos seus livros: a evolução não acontece. É impossível alguém evoluir. A pessoa atingiu uma evolução, fica. Agora, ela pode estacionar. Agora, meu irmão Júlio, a morte espiritual é o estacionamento. Essa é a morte espiritual. Quando a pessoa estaciona e fica na mesma vibração vibracional durante séculos ou milênios, ela está morta. Não está evoluindo, está morta, está morto. Então, a vida é evolução. Viver é estar evoluindo. Parou de evoluir, está morto. Agora, no caso do Kama-Rupa, não, é diferente. Não é a morte do espírito. A consciência superior vai embora e fica o quaternário. O que sobra na parte inferior não é mais um ser humano. Não é mais um ser humano. Ele vai, então, se degenerando, perdendo dimensões até chegar à dimensão zero. E é inevitável, vai chegar à dimensão zero. Essa é a resposta. Baseado no ensinamento do professor Henrique José de Souza.
Interessante é que o senhor fez uma ligação com o espiritismo, né? Sim, Parece que o espiritismo é uma corrente que está também em evolução, né, professor? o espiritismo também. Então, é o espiritismo. Então, vamos analisar qual é a função. A função do espiritismo foi dar o início, esse choque inicial no mundo ocidental, né? Porque nós tivemos a predominância da corrente materialista, né? O positivismo, né? Do Augusto Comte, né? Não estou dizendo que o Augusto hoje não tem valor, tem o seu valor, claro, tem o seu valor na ciência, né? Mas foi o extremismo, né? O positivismo chega, não, o positivismo chega num ponto que afirma, Deus não existe, é a ciência. Né? Isso. Então, o próprio Augusto Comte afirmava que o mito, a mitologia é a infância da humanidade. Ele dizia isso, que a mitologia constitui a infância da humanidade. Ele estava completamente enganado, errado, né? Foi um grande assim, um pensador, mas ele estava completamente equivocado ao dizer que a mitologia faz parte da infância da humanidade. Pelo contrário, a mitologia é o berço da humanidade. Pela mitologia, nós conhecemos aquilo que aconteceu de maneira simbólica, aquilo que aconteceu no passado. Então, a mitologia está nas estrelas. É tão importante que a mitologia está gravada nas estrelas. Se nós olharmos para o céu, o que nós vemos no céu quando a gente vê estrelas? Mitologia pura. Os antigos sabiam disso. A gente olha para os céus e vê mitologia pura, uma história. Você lê o céu através da mitologia das estrelas. Isso e baseado em fatos certos que aconteceram, né? Então, agora, justamente quando Allan Kardec surgiu, ele surgiu para dar um baque justamente no positivismo, né? E dizer, não, era um pouco, não é assim. Existe a parte espiritual, existe algo que transcende a matéria, é isso? Então ele deu o primeiro baque. Foi uma preparação para o advento de Helena Petrovna Blavatsky. Kardec preparou o trabalho de Blavatsky. E Blavatsky preparou o trabalho de Henrique José de Souza. É isso? E Henrique José de Souza vai preparando o trabalho para outros avatares que deverão se manifestar no processo de evolução da humanidade. Então, esses seres de hierarquia vão vindo, vão se encadeando o seu trabalho, construindo uma nova civilização. Então, a importância do espiritismo nesse ponto, né? Nesse ponto, né? Agora, o espiritismo realmente é um conhecimento de massa, né? Tanto que muitos chamam de religião. Aliás, o Kardec disse que não é uma religião, ele tem três aspectos: religião, filosofia e ciência. Né? Kardec dizia assim: o espiritismo tem três aspectos: filosofia, religião e ciência. Agora, muitos consideram o espiritismo como religião. Tudo bem, cada um tem uma coisa, né? Só como religião. A religião tem essa característica de ser um conhecimento de massa. Né? A gente vai num templo religioso, a gente vê milhares de pessoas. A escola iniciática, não. É um conhecimento de elite. Tanto que poucos vêm para a escola iniciática. São poucos. São poucos. São poucos aqueles que vêm fazer o curso da eubiose. Então, a pessoa vai dizer assim, então, que coisa horrível, a eubiose, mas tem muita pouca gente assim. Mas é isso mesmo, porque o conhecimento é tão avançado, é tão definido com os parâmetros superiores, né, que somente alguns, uma elite, consegue entender. Somente uma elite consegue entender. Então, mas essa elite que é responsável pelo processo de desenvolvimento de novas possibilidades para a evolução humana. Isso é importante. Isso é importante. E essa elite, professor, por exemplo, vindo lá desde do Espiritismo, Helena Blavatsky, né? Sim, O nosso mestre Henrique José de Souza, a sim. gente já fez um trabalho mental que está servindo de base mental para essas crianças que estão chegando agora, porque elas estão vindo bem evoluídas. Claro, aí você fez uma pergunta interessante, né? Veja bem, o trabalho dessa elite tem que ser um trabalho de físico, né? É o trabalho do teatro. Nós não falamos de teatro? A iniciação é o tempo, a escola e o teatro. O teatro é isso. O que é trabalhar no teatro? Na parte humana, difundir conhecimentos. É isso.
expandir conhecimento, dar possibilidades que a pessoa atinja uma possibilidade da sua transformação interna. É claro que, nesse momento também, veja bem, como nós já dissemos anteriormente, a genética ela não surge na face da Terra. Né? A ciência positivista, né? Bom, a ciência que segue o pensamento positivista diz assim, não, a genética provém de entrechoques entre os seres vivos. Aí o gene vai se desenvolvendo, vai se transformando, etc. Não é bem assim. Não é assim. A genética ela provém de arquétipos universais. Então, quando é necessária uma transformação genética importante, o arquétipo universal manda o projeto pronto. É isso? Então, por isso que cada vez mais surgirão pessoas com uma consciência mais adequada para o terceiro milênio. Mas é claro que não é só o gene. O gene está pronto, mas é necessário que a consciência humana esteja em condições de se incorporar naquele gene para realizar o trabalho. É isso? Então, à medida que vão surgindo novas consciências de sexta sub-raça, de sétima sub-raça, nós já falamos anteriormente, né? Sexta sub-raça bimânica e sétima sub-raça atabimânica, esses seres que nascerem dentro dessa consciência terão também um processo genético diferenciado. Diferenciado, veja bem. Um processo de gene diferenciado. Né? Que a ciência não consegue ainda entender esse fato, mas um processo genético diferenciado. Então, isso é muito importante. Então, a lei vai jogando essas possibilidades para que nós façamos a nossa transformação interna e vai dando também instrumentação para que a nossa genética evolua, para que essa consciência cósmica possa se manifestar também com os recursos necessários para a execução desses planos universais da evolução cósmica. Né? Então, tanto que fala das crianças índigo, né? Realmente é verdade. Isso é verdade. Crianças que vão surgindo com uma nova consciência, a gente percebe isso, né? Que as crianças já nascem trazendo uma habilidade diferente de mexer com as coisas. Né? Outro dia eu vinha, antes da pandemia, né? Eu vinha descendo no metrô e eu vi uma senhora carregando um carrinho, um bebezinho, uma menina, um bebezinho no carrinho, e ela vinha com o celular na mão. Ela vinha olhando o celular, digitando o celular. Eu disse, poxa vida, caramba, nem eu sei mexer com isso. Eu tenho uma dificuldade enorme de mexer com o celular, né? Preciso me ensinar, né? O bebezinho já está lá mexendo no celular. Isso não é por acaso, não é por acaso. Isso não é por acaso. Isso já vem um arquétipo, esses arquétipos estão descendo para possibilitar o veículo genético necessário para o surgimento de uma nova civilização. Mas é necessário que a consciência humana esteja pronta para se incorporar nesse corpo, né? Porque a genética produz um corpo diferenciado. Né? Nós estamos nos sutilizando. A evolução do ser humano é essa. Nós estamos nos tornando cada vez mais sutis. A nossa tendência é essa. O nosso corpo humano vai se tornando cada vez mais sutil. Isso significa mudança genética. Mudança genética. O gene vai se alterando. HPB já falava isso. HPB já falava isso. Só que ela não falava em gene, porque não tinha esse conhecimento no século XIX ainda. Ela falava das espírulas, né? Eram espiras, né? Falavam espiras que iam se coordenando, etc. Tem na doutrina secreta, tem toda a explicação. Né? Então, ela já falava disso, uma melhoria no cerne da matéria orgânica, genética, propiciando veículos para a manifestação de consciências superiores. Viu, professor? O Francisco Gomes Silva, ele Sim. faz a seguinte pergunta. A missão espiritual do Brasil é um trabalho gigantesco, muita responsabilidade na preparação da nova civilização. Muito a fazer? Muito a fazer, exatamente. Muito a fazer. Agora, eu digo uma coisa. Olha, no ponto de vista de visão do professor Henrique de Souza, o muito a fazer não significa fazer transformações políticas. Isso aí não adianta nada. Formar partido, não, tem gente, vamos fundar um partido novo aí, vamos, não sei o que lá, vamos fundar uma escola de político, para educar político. Isso não funciona. Só funciona uma coisa: transformação interna.
Isso. Transformação interna. É isso que o nosso mestre dizia. Uma frente única espiritualista, uma elite. Se nós tivéssemos no Brasil, eu imagino, 100 mil, 200 mil pessoas nessa frente espiritualista, o avanço seria fantástico, seria fantástico. Essa frente espiritualista estaria trabalhando, jogando ideias na TV, etc., e jogando ideias, né? E novas ideias. Isso aí seria extraordinário para a evolução do Brasil, no sentido de encontrar o seu caminho evolutivo, né? Mas isso vai acontecer. Isso, num determinado momento, isso vai acontecer. Talvez isso ainda esteja nos porões, né? Eu digo, os porões que eu digo são os mundos internos, na parte Nos interna. mundos internos. A gente fala nos porões, eu digo nos mundos internos. Isso já está esquematizado nos mundos internos, mas isso vem para a face da Terra. Uma elite vai começar a funcionar no terceiro milênio para produzir transformações fantásticas nesse processo evolutivo humano, sem dúvida nenhuma. Então, o Brasil tem uma missão extraordinária e de enorme responsabilidade. O Júlio Teixeira faz a seguinte colocação: mas ainda assim a eubiose narrada ipsi literis, como alguns falam publicamente, não colaboram com a evolução maior. Mas ainda a eubiose narrada ipsi literis, com alguns ainda falam publicamente, não colaboram com a evolução maior. Bom, veja bem, eu não vou fazer críticas, né? Cada um faz aquilo que lhe compete fazer. Não é isso? Olha, eu não vou fazer crítica. Eu apenas vou citar um ensinamento do nosso mestre. O nosso mestre, uma vez, falou o seguinte: não se pode exigir de uma pessoa aquilo que ela não tem para dar. Ponto final. O nosso mestre deu esse ensinamento. Não se pode exigir de uma pessoa aquilo que ela não tem para dar. Pronto. O nosso mestre é simples, objetivo, claro. Você não pode exigir de uma pessoa se ela não tem aquilo para dar. Então, por isso, somente uma elite pode dar. Agora, a gente não vai julgar aquele é, aquele não é. Cada um que vai encontrar seu caminho. E a lei decide. Aí a lei decide quem está, quem não está, quem deve fazer, quem não deve fazer. Não é verdade? E a consciência de cada um vai mandar. A consciência de cada um vai estar incluído nos seus processos kármicos também, né? Então, isso aí é muito importante. O importante é trabalhar pela lei, pela evolução cósmica, e estar sempre alinhado com esse processo evolutivo, né? Professor, o Elias pergunta o seguinte: como entender o termo um no todo e o todo no um? Como visualizar o próximo como um único ser? Pois é, esse é o grande mistério universal. Esse é o mistério universal. O um, a unidade, se manifesta na diversidade. Esse é o grande mistério universal. Nós vamos ter uma live, nós vamos entrar nisso, é muitos textos, mas vamos dar de maneira geral. A unidade se desce e se manifesta na diversidade. Cada membro dessa diversidade é uma centelha da unidade. É isso? Então, Moisés, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Cada centelhinha daquela é igual à unidade, mas só que ela perdeu a consciência superior. O processo evolutivo é justamente trazer essa diversidade novamente para a unidade, mas só que ela vem novamente com o conhecimento, a experiência. Então, a divindade cria a diversidade sem experiência. Sem experiência. Cria a diversidade com os valores da divindade, mas sem a experiência universal. Aí, quando essa diversidade, através dos seus vários centelhas, sobem, são as mônadas, né? E as projeções das mônadas vão subindo, vão adquirindo experiência, até voltar à unidade. Encontra-se na unidade com a experiência. Agora, responder por que isso acontece, não existe explicação em lugar nenhum. Cada um tem que tirar as suas próprias conclusões, né? Então, eu, no meu ponto de vista, eu entendo que a divindade não quer criar algo igual a ele mesmo, mas sim algo que seja diferenciado. É um mistério, é um mistério. Sabe que eu imagino? Um pai. Eu vejo na face da Terra, como nós temos a divindade em nós,
Eu vejo um pai, né? O pai tem um filho. O pai tem um filho, né? Então, eu pergunto para vocês, o que um pai deseja para o filho? O de melhor. E o que o pai deseja para um filho? Que ele seja melhor do que ele. Isso é todo pai que é isso. O pai diz: eu não quero que meu filho seja igual a mim, eu quero que ele seja superior a mim, que estude mais, que tenha mais sucesso financeiro, que tenha uma família, que tudo aquilo que eu não consiga realizar, que ele realize. O pai, a da mãe também, o pai e a mãe, né? O pai e a mãe pensam assim, né? A paternidade e a maternidade pensam assim: eu quero que os meus filhos sejam superiores a mim, que consigam aquilo que eu não consegui. Eu vejo nisso um aspecto da divindade também, do amor universal. É muito difícil explicar. Eu não estou dizendo que isso é uma explicação, mas é uma percepção. É uma percepção dessa visão cósmica da divindade, né? Desejando para os seus filhos o melhor para eles. E o melhor para eles é atingir a divindade, mas com toda a plenitude. Sem ser apenas uma fagulha, mas ser algo completo, com toda a experiência. Talvez seja o caminho do entendimento. Não sei. É uma especulação de um filósofo, né? Ou de aquele que quer ser um filósofo, né? Então, essa aí é a resposta que eu posso dar para o nosso irmão. O professor, a Jane Nascimento pede para o senhor explicar um pouco mais sobre os arquétipos. Eu vou falar. Aliás, esse termo arquétipo foi criado por Carl Gustav Jung, né? Não existia. Ele que criou esse termo arquétipo. Ele fala muito sobre arquétipos, né? Então, mas o Carl Gustav Jung, como um gênio da humanidade, né? Ele apenas retratou no conhecimento humano o que nós entendemos da filosofia cósmica. O arquétipo é uma forma, é a potencialidade, está lá, o arquétipo, né? Então, a potencialidade. Agora, ele não é bem nem mal, é a unidade. Ele se projeta na face da Terra e nós fazemos desse arquétipo aquilo que a nossa consciência indica. Não é verdade? Então, claro que existe o avião, né? O avião foi o homem que criou? Não. O avião existia no arquétipo, né? Uma ideia arquetipal. Então, veio lá o pai da aviação, né? Nosso irmão lá, Santos Dumont? Santos Dumont, os irmãos Wright, e outros tantos, né? E projetaram na face da Terra aquilo que existe no arquétipo, né? Aquela ideia cósmica de algo que poderia voar, etc. O homem não inventa nada, né? Agora, o homem faz desse arquétipo no plano da Terra o bem ou o mal. É isso? O arquétipo não determina que vão fazer tudo evolutivo ou involutivo. Quem vai fazer está nas mãos humanas. E o avião, o que o avião pode fazer? Pode jogar alimentos ou pode jogar bombas. É isso? Um avião pode jogar alimentos para uma região que precisa sobreviver, né? Pessoas necessitadas, ou jogar remédios, jogar medicamentos, ou pode jogar bombas incendiárias. Agora, é o mesmo produto do arquétipo usado de maneira diversa para o sentido evolutivo ou involutivo. Então, isso é o arquétipo. O arquétipo é sempre uma ideia básica daquilo que acontece, daquilo que deve existir. Deve existir. Então, esse arquétipo é projetado e é a base para o surgimento de novas coisas. Tudo é arquetipal. Tem uma forma no universo, no sentido cósmico. E é claro que os grandes cientistas, os grandes mestres da ciência, eles percebem esses arquétipos e trazem ele para a face da Terra, né? Não só os cientistas, mas os filósofos, etc., e assim por diante, né? Então, esse é o sentido do arquétipo, é a potencialidade. É a potencialidade. O nosso irmão Eduardo Nunes, lembrando, a multiplicidade cultural do povo brasileiro é um trunfo para atingir novos caminhos evolutivos, como adubo que viabiliza bons frutos. Exatamente. O povo brasileiro ele tem esta característica muito importante, né? Ele é maleável, né? Ele tem uma maleabilidade muito grande, né? A nossa maneira de pensar é muito maleável, muito maleável. Isso é muito importante para o surgimento da sinarquia. Isso já é um bom princípio, né? Um bom princípio para que a gente conduza o Brasil para uma perspectiva muito boas evolutivas, né? A Cristine Pereira ela faz uma pergunta que depois vai dar uma outra continuidade, professor. No livro,
Uma Breve História da Humanidade citam sobre uma mudança genética do Homo sapiens que a ciência não sabe explicar, se foi fenômeno climático, vírus, em ossadas com 500 anos de diferença. Ela continua, professora. A partir de então, o Homo sapiens evoluiu rapidamente ao que estamos até hoje. Poderíamos pensar que a pandemia atual poderá ser instrumento de uma mudança genética? Olha, é muito difícil a gente dar uma explanação sobre a pandemia. Viu? Realmente, eu digo, pela minha opinião, somente os mestres, os seres de hierarquia, poderiam explicar exatamente o que está se passando no mundo. O que está acontecendo? Se eu ficar falando, tem muita gente que tem teorias, né? Tem teorias e teorias. Eu não quero ficar teorizando, porque aí são ideias minhas. A HPB já dizia isso, né? Nós a pessoa intelectualmente não deve inventar coisas, porque ela acaba inventando coisas erradas, né? Então, a verdade é a seguinte: é claro que esse processo da pandemia é um processo que é necessário. É isso? É que nem diz, bem e mal. Não é bem e mal, é o necessário. E eu parto do seguinte ponto. O nosso mestre diz: nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Se não fosse necessário, não aconteceria. Se não fosse necessário, não estaria acontecendo. Agora, por quê? O que vai acontecer geneticamente é muito difícil da gente falar, né? Nós pouco sabemos da pandemia, né? A ciência ainda está supondo, né? A ciência ainda está supondo. Será que a vacina tem. Qual é o tempo de validade da vacina? Quanto tempo vai ter que vacinar cada ano, cada 6 meses? E a pessoa pode se reinfectar ou não? A ciência não tem respostas ainda, é uma coisa muito recente, né? Muito recente. A ciência vai conseguir avanços, etc. Né? Espero que a vacina progrida e que tenha um bom resultado para todo ser humano e que a gente consiga bons resultados. Né? Agora, a verdade é o seguinte, que essas mudanças genéticas ocorrem no ser humano, mas não são modificações fortuitas, não, são planejadas, são determinadas pela lei cósmica superior, pela lei cósmica superior. Essas mudanças genéticas são determinadas pela lei cósmica superior de acordo com o processo evolutivo do ser humano, né? E de acordo com as necessidades. Isso é muito importante. Isso é muito importante para a coisa. Né? É a mesma coisa que na informática. Né? Na informática nós temos aí o software, né? O software e o hardware. Né? Não falei isso? Tem o software e o hardware. Né? Software é o conjunto de programas. E o hardware é a parte física. Né? São os aplicativos, os programas, etc, etc. Agora, para que o software gire, é necessário que o hardware sempre esteja pronto. É isso. Se eu pegar um computador que foi feito há 20 anos atrás e tentar usar hoje, não vou usar, porque ele não tem os aplicativos, ele não vai nem acender. Não vai ter, porque ele não tem os aplicativos. Tanto que o computador ele tem que ser, tem que haver, baixar novos aplicativos à medida que o tempo vai passando. E chega um tempo que o computador não dá mais. Chega um tempo que você tem que trocar de computador, porque não adianta, né? Tem que mudar. Isso a gente sabe, né? A mesma coisa também é a genética, né? A genética tem que evoluir, mas não é uma evolução fortuita, né? A irmã falou do Homo sapiens, né? É claro que existe incorporação, né? Por exemplo, descobriu-se a questão de 5, 6 anos, talvez, por aí descobriu-se que os seres humanos, nós, Homo sapiens, nós temos os genes do Neandertal. Nós temos a genética do Neandertal. A irmã falou da história universal. Né? O que aconteceu? O Homo sapiens, pela história, descobriram, perceberam que o Homo sapiens destruiu o Neandertal. O Neandertal era um ser também humano, né? Ou humanoide, mas não tinha totalmente a consciência, a estrutura biológica que um Homo sapiens tem. Mas houve um momento, a história diz isso, né? Que os seres da Homo sapiens destruíram os Neandertais. Mas descobriram que os Homo sapiens mataram os homens e preservaram as mulheres. Isso é história que a ciência descobriu. Uma hipótese.
Eles preservaram as mulheres. E as mulheres que eles não mataram e preservaram, eles incorporaram nas suas tribos. E o que aconteceu? A genética neandertal foi incorporada na genética do Homo sapiens. Veja só que interessante. A história, né? A pesquisa adianta esse fato. Então, é um processo evolutivo que não é por acaso, né? Isso faz parte do processo do choque entre raças, etc., mas não acontece por acaso, né? Então, agora, a questão do vírus é muito difícil de ter uma ideia, aí foge do alcance da ciência atual falar isso, né? O professor, o Francisco Gomes coloca a seguinte pergunta: o discípulo evolui por seus próprios méritos e, assim mesmo, transforma o mundo. Isso dizia JHS. Este é o trilho rumo a 3005? Exatamente, exatamente. O discípulo evolui por seus próprios méritos. Ele tem que fazer a sua própria autotransformação. Ele tem que fazer autotransformação. Ele tem que se transformar a si mesmo. E não há outro caminho. Não há outro caminho. E toda vez que alguém se transforma, ele está transformando o mundo, né? Toda vez que um ser humano se transforma um pouquinho, ele está transformando o mundo. Então, se todos se transformarem, o mundo se transforma. Muito bem. O irmão Júlio Teixeira ele traz uma outra pergunta. A Sim, consciência única não teria experiência minha, por exemplo, nem dos amigos, ora aqui. E no plano maior, o povo brasileiro, mônada lusa brasileira. exatamente. A genética vai se transformando, vai se transferindo de povo para povo, né? A genética não é jogada, dispersada, né? Tanto que isso aí não é falando na ciência, né? Mas na ciência oculta nós sabemos que a genética lusitana é provida da genética fenícia, né? Que era necessário ter essa genética, né? Então, grande parte dos fenícios reencarnaram em Portugal. E tanto que eles tiveram atitudes de grandes navegações, etc., né? Muito semelhantes, né? E assim por diante, né? Então, é claro que a genética é mantida através dos séculos, através dos povos, né? E existe, claro, esta preponderância dessa consciência, né? Essa natureza genética no fenícia, no lusa e no Brasil e assim por diante. É verdade isso. O nosso Júlio Teixeira está falando certo, é verdade. Ô, professor, o senhor poderia explicar para o Elias essa questão melhor da consciência? Estamos aqui para dar consciência para a matéria? Olha, veja bem, a HPB fala da doutrina secreta. Tudo é projeção do Logos, do Eterno, projeção da divindade, tudo, do Eterno, ou seja, do Tat chama, tudo é projeção. Até qualquer grãozinho de areia no deserto é projeção da divindade, qualquer átomo. Então, a HPB diz que tudo que é matéria, por menor que seja a partícula, deverá atingir a consciência cósmica, porque tudo é Deus, tudo é cósmico, né? Tanto a matéria densa como o vegetal, animal, tudo faz parte da divindade, tem a divindade em si. Então, isso tudo vai evoluir para uma consciência cósmica. É muito difícil a gente entender isso, né? É muito difícil, mas isso está acontecendo, né? O próprio vírus, o vírus está em evolução. O vírus que está atacando a humanidade, ele está em evolução também. Agora, eu não tenho como explicar isso, porque é algo muito elevado para a gente dar uma explicação. É isso, isso, isso. Mas o vírus, ele vai produzindo novas formas, ele está em evolução. É algo que está em evolução também, faz parte da evolução cósmica. Esse vírus, por pior que seja o que ele nos faz, mas ele está no processo de evolução, é um vírus. É isso? Então, é um DNA, um RNA que está no processo evolutivo, faz parte do processo evolutivo. Né? Agora, claro que aí envolve o karma, existe uma série de fatos importantes que somente um mestre poderia nos indicar justamente o que está acontecendo. A gente tem hipóteses. Agora, eu não vou lançar hipóteses, eu penso mentalmente, no meu silêncio espiritual, nas minhas meditações,
eu medito, penso, etc. Mas eu não posso ficar jogando ideias ao léu, porque isso não é bom, né? Então, cada um que medite, mas uma coisa é certa. Isso, o meu pensamento sempre se baseia nisso. Nada acontece por acaso, conforme o nosso mestre explicou, né? Nada acontece por acaso. Tem um problema técnico ali. Acho que eu vou demorar só um pouquinho, mas solta a Nória. Muito bem. Ô, professor, o Elias pergunta, professor, a Terra é oca? A Terra tem vida lá dentro, os mundos internos. Os mundos internos, lá estão. Se você botar uma escavadeira e verificar lá dentro da Terra, você vai encontrar magma, vai encontrar coisa pesada. Mas a Terra, ela tem uma constituição hiperfísica interna. Hiperfísica interna. Veja bem, a Terra é oca no sentido hiperfísico. O professor Ana Cristina de Araújo, ela faz a seguinte colocação: não existe luz sem sombra, nem totalidade sem imperfeição. A vida não clama por perfeição, mas por completude, conforme dizia Carl Gustav Jung. Exatamente. Veja bem, eu vou dizer até o seguinte, né? Eu pergunto para mim mesmo, complementando o que a irmã falou, eu pergunto o seguinte: o que é perfeição? Eu pergunto para mim, o que é perfeição? Eu declaro para vocês, eu não sei o que é ser perfeito. Por que eu não sei o que é perfeito? Porque somente um ser perfeito entende o que é perfeição. Não é verdade? O raciocínio não é claro? Somente um ser perfeito, ele pode entender o que é perfeição. Quem é imperfeito não pode entender o que é perfeição. Ele pode ter uma ideia. Então, na verdade, veja bem, pelo sentido iniciático, o nosso caminho não é atingir a perfeição, porque nós não sabemos o que é a perfeição. O nosso, exatamente, é atingir uma plenitude, ou completude, ou que seja, a plenitude, né? A plenitude, exatamente, que nem o Gustavo Jung falava, né? Entender, o que, em outras palavras, entender a si mesmo, autoconhecimento, né? E libertar-se de si mesmo, autoconhecimento. Descobrir o Deus que existe dentro de si mesmo e libertar-se de si mesmo. Atingir, então, essa plenitude do entendimento, né? Que nós não sabemos o que é. Nós não sabemos o que é. E nenhum mestre nos explica, porque está além do nosso conhecimento. Mesmo que um ser de hierarquia tentasse nos explicar, seria impossível. Eu cito várias vezes, Pôncio Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade, frente a frente. O que é a verdade? Jesus fez o quê? Ficou calado. Iria explicar o quê? Não tem explicação. Agora, o que mentalmente ele falou para Pôncio Pilatos? Você quer saber a verdade? Vá atrás dela. Faça que nem eu, vá atrás dela. E você vai conhecer a verdade. Agora, pela coragem iniciática, é conhecer a verdade e conhecer a si mesmo. E conhecer a si mesmo é conhecer Deus, o Deus que existe dentro de nós. Essa é a verdade. Agora, o que é perfeição realmente é muito difícil, não dá para saber. Então, não tem como eu querer ser perfeito, porque eu não sei o que é ser perfeito. É isso? Não sei o que é ser perfeito. Agora, eu entendo o que é entender a mim mesmo. Conforme Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso eu não tenho dúvida nenhuma a esse respeito. O Eduardo Nunes, isso, o Eduardo Nunes está comentando, Portugal é um cadinho milenar, celtíberos, fenícios, africanos, tanto do norte como de suas colônias, norte da Europa, suevos, vizinhos espanhóis, franceses, ingleses, romanos, orientais, Timor, China, Japão, mediterrâneos e sul-americanos, etc. Isso forma o caudilho, né, brasileiro, né? Essa mistura. Exatamente. O Portugal foi um cadinho também, um
lugar onde há uma miscigenação muito grande. Sempre houve uma miscigenação muito grande. Isso é verdade. Isso é verdade. É um povo que veio com essa missão, né? O povo português veio com essa missão, abrir novos caminhos, né, para a humanidade, né, com as descobertas, etc. É um caminho divino, né? Eles tiveram essa missão divina, de abrir novos caminhos para a humanidade, através das suas descobertas. E abrindo caminho para a América do Sul, para o Brasil, né? E isso aí, veja bem, tudo isso aí se incorpora nas grandes descobertas, depois Dom João VI, Pedro I, Pedro II. Não é por acaso que acontece isso. Tudo aconteceu dentro de um plano cósmico para levar o Brasil para uma realização de uma nova civilização. E Juscelino Kubitschek transmitindo, fazendo a Brasília e assim por diante, né? Tudo isso é. Sempre lembrando que quem deu o nome de Brasília foi o patriarca José Bonifácio de Andrade Silva, né? Ele foi o primeiro que estabeleceu a possibilidade, assim, dentro do processo político brasileiro, da transferência da capital para o centro do Brasil, no tempo de Pedro I. E ele deu o nome Brasília. Ninguém fala isso. Quem batizou Brasília foi justamente o patriarca da independência. Isso. Ô, professor, o Moacir Magalhães Fonseca, ele faz a seguinte pergunta. O professor, o senhor falou sobre o Neandertal, mas falou em palestra anterior sobre a origem das raças, vindas de outras esferas. Qual a origem do Neandertal? O Neandertal vem dessa mesma fonte. Ele vem dessa mesma fonte. Veja bem, os seres vindo de outros planetas trouxeram essa constituição genética para nós. É isso? Então, chega no Brasil, chega no mundo, ocorre a diversidade. Essa diversidade existe. Não ocorre diversidade de sub-raças. Diversidade. Sub-raças, por exemplo. Nasce uma raça. Mas a raça se diversifica em sub-raças. Nós temos aqui. Então, essas sub-raças vão fazendo o seu trabalho, né? O seu trabalho. E o Neandertal se enquadra dentro desse plano, né? Foi um ramo dentro desse processo de diversificação, né, das raças subsequentes, que foram se sucedendo, né? E teve seu papel importante na evolução humana, né? Agora, a ciência ela tem hipóteses a respeito de todo esse assunto, mas a ciência não tem essa ideia da vinda das nossas raças de planetas, de outros planetas. Isso não está muito longe da ciência admitir isso, né? Mas o Neandertal é uma das variações que ocorrem nesse processo evolutivo, né? Assim como o vírus não varia também, o Neandertal também são variações. Mas não são variações aleatórias, não. Não são variações aleatórias. É tudo previsto por lei. Tudo isso é previsto por lei. Nada acontece por acaso. Nosso mestre diz, nada acontece por acaso. Isso é lei fundamental do universo. O Júlio Teixeira comenta o seguinte: não pode existir perfeição no plano relativo, exceto de uma forma rude para outra um pouco mais sutil. Perfeição relativa, portanto. Exatamente. A perfeição a perfeição realmente é um processo que nós chamamos de ser perfeito, né? Mas nós não temos ideia do que seja perfeição. Alguém tem ideia? Eu não tenho ideia do que seja perfeição. Por quê? Por que não tem ideia do que é perfeição? Porque isso não cabe dentro de mim. Não cabe dentro de mim. A minha consciência humana não consegue. Por exemplo, vocês vão perguntar o que é Deus. Vocês querem que eu explique o que é Deus? Eu não sei explicar. Porque eu não tenho essa consciência divina ainda desenvolvida. Agora, eu posso, por analogia, eu posso dizer o seguinte: eu analiso Deus verificando as leis cósmicas. É isso? Então, quando o mestre fala a lei é justa e perfeita, então eu entendo que Deus é justo e perfeito. Eu não posso entender ainda o que é perfeição, mas através das leis universais eu consigo perceber que tudo acontece, nada acontece por acaso, tudo se interrelaciona, tudo é equilibrado, né? Aí eu percebo que isso vem de uma fonte perfeita, é isso? Algo justo e perfeito só pode vir de uma coisa justa e perfeita, uma coisa perfeita, né?
Mas a perfeição em si, eu não consigo imaginar, porque eu não consigo ainda, eu não tenho essa consciência. E ninguém tem, né? Mas teremos ainda, né? Pelo menos é o que indica essa concepção que nós temos do nosso retorno à casa do Pai, né? Retorno à casa do Pai para entendermos justamente a grandeza do universo, da consciência divina. Isso Jesus nos falou isso, né? Ô, professor, explica para o Elias o seguinte: Atlântida era desenvolvida. Como regredimos para os homens da caverna? Não, nós não regredimos para os homens da caverna, né? Veja bem. A Atlântida era desenvolvida, mas o desenvolvimento dele era mental concreto. Veja bem, vamos estabelecer o seguinte: muita gente diz que a Atlântida era mais desenvolvida do que nós. Não, não era. Não era. A raça Atlante, a raça ariana, é mais desenvolvida do que a raça Atlante. Por quê? Porque a raça ariana ela está desenvolvendo o mental superior. E a raça Atlante, ela não tinha o mental superior. Ela desenvolveu plenamente o mental inferior. É claro que ela fez progressos científicos impressionantes, né? Ela fez progressos científicos extraordinários, né? Com Vimanas e genética, etc. Mas dentro do mental concreto, né? Então, não estou dizendo que não existiam seres lá com uma consciência superior. Claro, no meio existiam seres com consciência superior, mas eram poucos, né? Mas a base da Atlântida era justamente o desenvolvimento mental concreto. É isso? Então, da passagem de Atlântida para a raça ariana não houve uma regressão, não. Nós progredimos para um degrau superior. A raça ariana é um degrau superior acima de Atlântida. Só que a Atlântida durou milhões de anos, 200, 250 milhões de anos. E nós só temos 1 milhão de anos. Então, a raça ariana ela está engatinhando. A raça ariana é muito novinha, ela está engatinhando ainda, mas vai produzir resultados fantásticos. Daqui a 1000 anos, no ano 3005, ela já vai apresentar resultados fantásticos. E outra coisa que o nosso mestre fala, que esses processos estão se acelerando, são cada vez mais acelerados. O que acontecia antes em 2 milhões de anos, vai acontecendo em 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, vai diminuindo o tempo. A evolução vai se tornando cada vez mais rápida. Então, com certeza, a raça ariana vai conseguir patamares evolutivos mais rápidos do que os patamares atingidos pelo tempo decorrido, tanto na Lemúria como na Atlântida. Então, o processo é mais rápido. Isso o nosso mestre fala. O professor, a Ivanildes de Oliveira pergunta: Antônio Conselheiro Canudos teria tido alguma inspiração na música? Olha, eu não posso falar agora, no momento, sobre o Antônio Conselheiro, né? Porque aí entra num fato histórico, né? Agora, eu posso dizer o seguinte, que a história é repleta de manus. O que são manus? Isso é informação do nosso mestre, professor Henrique de Souza. Manus são condutores de povos. Então, eles vêm com a missão de produzir transformações no seio da sociedade. É isso? Então, de alguma forma, eles são condutores, eles vão realizando transformações, e com certeza, se nós analisamos a história de Antônio Conselheiro, nós podemos até considerar que ele seja uma inspiração manúsica, senão ele não teria sucesso, né? Então, isso é verdade, isso é verdade. Tanto que existe sempre inspiração. No dia 2 de setembro quando foi a independência lá da Bahia, né, de 2 de julho, né, 2 de julho, se não me engano. Né? 2 de julho. 2 de julho foi a independência do Brasil de 1823. Não é isso? Houve guerras entre forças brasileiras e portuguesas até 1823. Pedro I fez a independência em 22, mas ocorreram batalhas até 1823, lá na Bahia. Né? Foi 2 de julho. Né? E teve um momento em que, no confronto entre as forças armadas portuguesas e brasileiras, né, os portugueses eram muito maior quantidade, eles iam vencer a batalha. E os brasileiros estavam com medo, estavam com medo de perder a batalha, iam perder fragorosamente a batalha. Então, o comandante das forças brasileiras
ordenou para o corneteiro, que tinha uns 14, 15 anos, antigamente tinha o corneteiro, uns 14, 15 anos, isso faz parte da história. Ele determinou para o corneteiro o seguinte: toque o som de retirada. Ele determinou para o corneteiro: toque o som para retirada. Eles iam se retirar. Aí o corneteiro, com 14, 15 anos, ele não. Agora, não sei se foi por engano ou o que aconteceu, ele tocou o avançar. Isso faz parte da história, ele tocou o avançar. Quando os portugueses ouviram, eles entenderam que as forças brasileiras eram enormes. Isso causou um desgaste nas forças portuguesas e o Brasil venceu. Os brasileiros de 1823 venceram a batalha da independência do Brasil. No Brasil. Isso, o professor conta essa história, né? No dia 2 de julho de 1823. Agora, esse menino não estava por acaso ali, né? Ele tocou o toque de avançar, desrespeitou o toque de recolher do seu comandante. Mas é claro que ele era um ser que estava justamente no momento exato para fazer que a história do Brasil acontecesse, né? Acontecesse. E as forças portuguesas, então, se recolheram, embarcaram nos navios e foram embora. Né? Aí acabou a guerra para a independência. E confirmou-se o ato de Dom Pedro I, né? E a princesa Leopoldina pela independência do Brasil. Mas Portugal e Brasil continuam unidos, né? Com certeza, com certeza. Mas, espiritualmente, Brasil e Portugal é uma pátria luso-brasileira, né? Luso-brasileira, e continuamos sempre unidos. Né? Isso aí são detalhes. Essa união vai longe. Vai longe. Isso são detalhes históricos, humanos, né? Mas a união luso-brasileira é eterna. O professor, o Eduardo Nunes coloca o seguinte: o caso Antônio Conselheiro tem por raiz o sebastianismo? Olha, eu não sei informar, viu? Aí precisariam estudar, viu? Porque eu não vou dar resposta. Vamos fazer o seguinte: nós vamos estudar e na próxima encontro aí entra a parte de história. Eu não quero dar, eu poderia dar uma opinião, mas eu preciso basear em fatos históricos pertinentes, com bastante fundamento, né? Baseado em raiz histórica, para dar. Fica em suspenso essa pergunta. O Elias pergunta o seguinte: poderia falar um pouco sobre a vida material e vida espiritual? Como ter prosperidade para trabalhar para a lei? Veja bem, a vida espiritual e a material são importantes, as duas. As duas. Veja, isso é importante, né? A base de Jesus, ou de Siddhartha Gautama, ou de qualquer ser superior, é o desprendimento. Desprendimento. Mas o desprendimento não quer dizer abolir a parte material. Não significa isso. O indivíduo pode ser desprendido e ser milionário, mas ele pode usar esse dinheiro para o bem social das pessoas. Ele pode ser muito rico e ser desprendido. Não é uma questão por exemplo, e outro que é pobre, ele pode ter uma avidez por dinheiro muito grande, ser muito preso às coisas materiais. Então, a questão não é ser rico ou pobre, é ter o desprendimento espiritual das coisas materiais. Jesus, o Cristo, dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César, Deus o que é de Deus. É a base da sinarquia. E a sinarquia prevê justamente isso. Existe uma parte espiritual e uma parte material. Veja bem, na sinarquia não elimina a parte material. Existe o processo econômico, o processo de desenvolvimento, a parte material, a parte... Então, nós vamos ter várias lives a respeito desse assunto. Então, o importante é fazer o equilíbrio em vida material e vida espiritual. Nós vivemos na matéria. Então, nós estamos sujeitos a todo esse jogo, né, econômico, financeiro, né? Da matéria. Então, é necessário que a gente faça o equilíbrio entre esses dois fatos para ter uma vida equilibrada, harmônica e sinárquica. Ô, professor, a gente avançou um pouco no horário, eu quero dar os recados aqui para o pessoal que está prestigiando a gente, prestigiar também amanhã o chá pramânico, né? Da ideia à realização. Isso, que será com o nosso amigo, irmão aqui de Santana, né? O Sidney Augusto, tá? SBE de Santana. Então, aí está o link para acessar, tá? No Meet Google, tá? E será amanhã, dia 4, às 16 horas, tá?
é só dar acessar o link, é direto, tá? É meetgoogle.com/KOH-FHOO-EMR, tá? Vamos prestigiar nosso querido Sidney Augusto. E a nossa roda de conversa de toda terça-feira, tá? No mesmo horário, às 20h40, que será, portanto, no dia 6 de abril, terá como o tema os arcanos 5 e 6, iniciação na era de peixes e de aquário, tá? Também será ministrada pelo nosso querido irmão Tarcísio Expósito Filho, tá? Do departamento de Rio Claro, e mediadora, nossa querida Daniela Troncoso, e mediador, o nosso querido Eduardo Nunes. Então, será uma bela apresentação, né? Sobre, inclusive, aquilo que a gente estava falando um pouco hoje, né? O arquétipo de peixes, né? O Cristo da Era de Peixes, e Maitreya, que será o próximo avatar da Era de Aquários. Prestigie, então, a nossa roda de conversa, dia 6 de abril, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40. Ok? Eu queria agradecer a participação de todos, tá? Desejar uma boa noite, um bom final de semana e um feliz domingo de Páscoa para todos. Muito obrigado a todos. Luz, paz e amor. Feliz Páscoa para todos.